Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos no meu canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre encontro com Deus. Como eu tive meu encontro com Deus. Quando eu tinha 12 anos de idade, assim que eu cheguei aqui em Goiânia, eu vim do interior, eu era católica, né? E aí eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Aos 12 anos eu comecei a frequentar e eu me batizei na igreja com 12 anos. Mas aí o que acontecia? Eu era uma pessoa muito cheia de amargura, muito cheia de coisa, eu não conseguia firmar. Eu era daquelas pessoas assim que eu ia para a igreja, orava, pedia a Deus, buscava. Quando eu conseguia o que eu queria, eu saía da igreja, saía da presença de Deus. E aí a minha vida foi assim. E aí foi até quando, no ano de 2017, eu estava morando na roça, e aí lá tinha uma mulher lá, uma mulher de Deus mesmo, e a gente sempre fazia campanha junto, a gente orava salmo durante a semana, ela sempre conversava muito comigo. Eu me lembro que eu tive um sonho muito, assim, muito tribuloso, e eu contei pra ela, né, falei pra ela que eu tinha tido esse sonho, ela falou pra mim, assim, falou assim, olha, você vai passar uma luta muito grande, se apega com Deus. Daí eu peguei e comecei a ler a Bíblia. Lá onde a gente morava não tinha energia. E eu pegava a lanterna todos os dias e focava na Bíblia e lia a Bíblia todos os dias. E antes de dormir eu lia a Bíblia. Eu creio assim que já era Deus me preparando para o que eu ia passar. Porque se eu estivesse longe de Deus eu não ia suportar. Eu não ia aguentar. Eu acho que eu tinha tirado a minha vida. Eu creio que sim, eu tinha tirado minha vida, porque eu não ia suportar tudo que eu passei e tenho passado. E aí um dia eu, falando com meu filho, ele falou pra mim assim, mãe, vem embora, vamos pra igreja, vamos buscar Deus, que Deus vai curar a senhora. E assim eu fiz, a gente voltou pra casa, voltou pra Goiânia, saímos lá da roça, e aí eu comecei a ir pra igreja, eu tava muito mal, sentindo muitas dores, sentindo dor de cabeça, eu não conseguia dormir. E ali eu comecei a minha luta. E aí meu marido não ia para a igreja também, ele nunca tinha ido à igreja evangélica, ele tinha a religião dele também, ele era católico. E aí o pastor falou para ele, falou assim, você vai ajudar ela, você vai seguir com ela nessa luta? Ele falou, vou. E assim a gente começou a ir, a gente ia na igreja todo dia, a gente começou a buscar. Eu confesso para vocês, no início não foi fácil, eu não entendia. E aí eu comecei a ver as pessoas falar do Espírito Santo, né? Como era maravilhoso o Espírito Santo, que o Espírito Santo era o próprio Deus dentro da gente. E quando a gente tinha o Espírito Santo, a gente passava por lutas, por guerras, mas a gente sempre tinha um consolo dele. Ele sempre estava junto da gente, né? Porque eu vi também, um dia eu li na Bíblia, que o Senhor Jesus dizia que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o Consolador, que era o Espírito Santo. E o mal sempre colocava na minha cabeça que eu não era digna de ter o Espírito Santo, porque eu já tinha errado muito, porque eu já tinha feito muitas coisas erradas e eu estava doente, então eu não poderia ter o Espírito Santo. E aí quando eu cheguei na igreja também, assim, eu passei por muitas coisas, eu fui muito julgada e eu decidi olhar somente para Jesus, sabe? Para as pessoas que me julgavam porque eu tinha ido para a igreja, porque eu estava buscando a Deus. Então eu falei, Senhor, eu vou olhar somente para Ti, porque eu não tenho outra solução. Eu já estou doente. Se eu morrer, eu tenho que ter a minha salvação, eu tenho que morar com o Senhor. Então eu não vou somar para que as pessoas venham falar de mim. E aí um certo dia eu comecei eu nem poderia jejuar porque eu tomava remédio, eu não estava bem. Mas mesmo assim eu tirava umas 2 horas de jejum. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar. E aí uma vez eu fiquei em casa sozinha. A minha filha foi para casa do namorado dela, meu esposo foi passar o final de semana no hospital com o filho dele. E aí ele foi na sexta-feira para voltar no domingo. E esses dias eu aproveitei para mim orar, para me buscar Deus. Eu tirei um tempo só eu e Deus em casa mesmo, ali lendo a Bíblia, buscando.
E aí eu fui para a igreja, e lá na igreja eu comecei a orar, pedir a Deus, assim, Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero conhecer o Senhor de verdade, porque a vida toda eu tive aqui, mas eu nunca te conheci, eu nunca te senti dentro de mim. Eu sei que eu sempre fui rebelde, eu sempre fui desobediente, eu sempre quis as bênçãos do Senhor, mas eu nunca quis o Senhor de verdade. Então que agora eu possa te conhecer. E ali eu comecei a sentir uma alegria tão grande dentro de mim. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Era uma paz, assim, que... E eu ainda tão, assim, inexperiente em relação a essas coisas, eu parei de orar e chamei a obreira. Falei, obreira, você acha que Deus, o Espírito Santo pode entrar dentro de mim? Eu, da maneira que eu tô fazendo tratamento, ela falou, pode. Pode sim. Eu falei, então é para mim mesmo. Então, assim, eu comecei a buscar. E ali aquela alegria. Quando eu voltei para casa, tava chovendo, eu queria sair na chuva, correndo, cantando e abraçar todo mundo e contar o que Deus tinha feito dentro de mim. Sabe, assim, naquele dia foi um marco na minha vida. Naquele dia foi algo inexplicável que eu jamais eu vou esquecer, sabe? E depois disso, eu passei várias coisas, várias, que só o Senhor Jesus e que só o Espírito Santo pôde me ajudar. Quando eu estive na UTI, foi os momentos que eu mais busquei, que eu mais falei com Deus, que eu mais glorifiquei a Deus e que o Espírito Santo esteve ali junto comigo o tempo todo, me ajudando, me consolando, cuidando de mim, sabe? Então, assim, o Espírito Santo é algo inexplicável que eu contar para vocês, vocês não vão entender. Só quando vocês ter ele que vocês vão entender. Que o Espírito Santo o que significa? É o próprio Deus dentro de você. Você não está sozinha mais. Você tem alguém dentro de você que te ajuda, que te consola. Aí você pode falar assim, Roslene, mas quando você tem o Espírito Santo, você não tem mais problemas? Pelo contrário. Você tem problemas, mas você tem a sabedoria de resolvê-los. Você tem a confiança que Deus é com você e que tudo vai passar. E aproveitando que eu estou falando aqui para vocês sobre o Espírito Santo, eu quero ler aqui para vocês na Bíblia em Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo, que fala assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, habilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucifica a carne juntamente com suas paixões e desejos. E servimos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tememos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, gente, aqui Deus fala, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem domínio. Quantas vezes eu já agi por impulso, por emoção, né? Quando você tem o Espírito Santo, você para e pensa antes de fazer qualquer coisa, né? A gente deixa de ter inveja das pessoas, a gente deixa de viver brigando, implicando uns aos outros, né? Então, assim, esse foi o meu encontro com Deus. Mas eu busquei muito, eu orava de madrugada, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu estava sempre na igreja, quase todos os dias eu estava na igreja. Ali tinha dia que eu estava desanimada, eu ouvia uma palavra na igreja, na casa de Deus, eu já me reerguia, eu já estava forte. Gente, não é fácil você viver nesse mundo de tanta guerra, de tantos conflitos, de tanto julgamento, porque as pessoas hoje julgam muito a gente por qualquer coisa. Qualquer coisa que você faz, as pessoas vêm te julgar. Julga, eu vejo tanta gente na internet, muitas vezes aí chorando, deprimida, porque o fulano criticou, julgou, ameaçou. Gente, isso é do ser humano, entendeu?
Então, assim, quando você tem Deus, que você tem o Espírito Santo, você é guiado por Ele. Ele é seu guia, o seu refúgio, a sua fortaleza. E nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está com você. E às vezes você pode pensar, então você tem Deus, por que você passa por tantas coisas? Lá em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo que eu passei foi para me tornar uma pessoa melhor, vale a pena. Valeu a pena, Deus cuidou de mim em cada detalhe. E eu pude conhecer Ele, eu pude sentir o amor dEle, a presença dEle dentro de mim. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, o Espírito Santo, por tudo que aconteceu comigo. Sabe, eu sou muito grata a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, por cuidar de mim, por me consolar, por estar sempre ao meu lado. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela vida, pelo meu encontro com Deus, por mais que foi da forma que foi. Se talvez não tivesse acontecido comigo o que aconteceu, eu não teria tido as experiências que eu tive com Deus. Porque eu era uma pessoa que eu não queria compromisso com Deus. Eu queria que Ele me abençoasse, mas eu não queria compromisso com Ele. Hoje eu entendo, assim, que eu sou imagem e semelhança do meu Deus, que eu sou templo do Espírito Santo, que eu sou amada do meu Senhor, e que tudo que Deus fez na cruz foi por mim e por você. Então, assim, Ele nos dá o direito de morar no céu, de ganhar almas para Ele, de falar do amor dEle, de dar o amor dEle para as pessoas que não o conhecem. Então, não tem um privilégio maior do que esse, do que você saber que você tem um pai que é dono de todas as coisas e num estalar de dedo ele pode fazer o melhor por você. Então, assim, é algo inexplicável. É só você conhecendo, você sentindo ele, que você vai entender. Talvez hoje você esteja passando por problemas que você não consiga entender, mas lá na frente você vai saber o porquê de tudo isso, o pra quê de tudo isso. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, sobre o meu encontro com Deus, sobre o Espírito Santo. E se você estiver passando por algum problema, Deus, Ele agrada de um coração sincero. Vai lá no seu quarto, ajoelha e fala para Deus tudo que você está sentindo, tudo que você precisa, que você vai ver que algo vai acontecer na sua vida. Algo sobrenatural, extraordinário, que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Às vezes você fala, você chora. Eu choro de alegria, sabe? Eu choro de gratidão, de saber da onde o Senhor me tirou e aonde Ele quer me colocar. Então eu costumo sempre dizer que os planos de Deus são maiores que o meu. Às vezes eu sonho assim, Ele sonha assim para mim, maior. Ele me dá o melhor. Ele me dá além do que eu tenho pedido para Ele, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu quero dizer também que às vezes, muitas vezes eu tô gravando e aparece sempre barulho dos pássaros, né? Passou uma arara, agorinha, tem os pombinhos que tá sempre cantando, tem ali para baixo tem um corgo, a gente tá aqui na chácara, aí tem as galinhas de pote que tá sempre cantando, você vai estar sempre escutando isso. Mas é bênção de Deus, né? A natureza é coisa muito bonita e eu amo estar na natureza, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Busquem a Deus, entregue a sua vida na mão de Deus. Eu sei que cada um tem sua fé, tem sua crença, mas a única pessoa que pode nos salvar é Deus através do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.